quanto melhor, mais bondade a gente tem no coração, é aí que a gente vai desenvolver a mediunidade? Será que tem relação com isso? Só pessoas boas, de bom coração, têm mediunidade? Não. Então, não. A faculdade, propriamente dita, se faz no organismo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme a qualidade do médium. Então, na própria pergunta, a espiritualidade já esclarece. Não depende da moral que a gente tem, mas o uso dela depende. Você ter, independe. Mas a forma com que você vai usar ela, depende. Tem uma historinha da mitologia grega, que ela fala o seguinte, né, sobre Prometeu. Prometeu, que é da criação, né, na mitologia. E fala assim que uma pessoa é dada uma algibeira. E dentro dessa algibeira se coloca as qualidades e defeitos. Então, as qualidades coloca na frente e os defeitos nas costas. Então, há muito tempo atrás, Prometeu, criador da humanidade, pendurou em cada pessoa 2 sacolas com defeitos humanos. Na frente, diante do peito, pendurou uma sacola com defeitos das outras pessoas. E nas costas, pendurou uma segunda sacola com defeitos da própria pessoa. Então, a pessoa tinha na frente, né? Olha lá. Diante o defeito das outras pessoas. Então, na frente é o defeito, né? E nas costas, o que a própria pessoa tinha. Né? E desde aí, o que a gente faz? O que essa história traz para a gente? Que a gente vê o defeito e o da gente. Escondidinha aqui, ó. Então, isso quer dizer o quê? Todos nós temos defeitos e qualidades. A gente está em mundo de quê? Provas e expiações. Tem imperfeição aqui? Não. Então, a gente tem orgulho, inveja, vaidade, rancor, ira. Está tudo guardadinho, escondidinho. Essa colinha de trás. A gente controla isso para a gente não aflorar esses sentimentos. É a nossa luta constante. É o que Santo Agostinho nos coloca. E veja o seu dia a dia para você corrigir aquilo. Se uma coisa está começando a crescer, puxa ela para baixo. Deixa ela na sacola. Sabe? Não deixa isso aflorar. Então, não existe perfeição. Não existe ausência de defeito. A gente tem tudo. E o maior erro que a gente tem é a gente achar que a gente não tem alguma coisa. Porque a gente tem. Tem que tomar muito cuidado com isso. É aquela questão. A espiritualidade vê tudo. A gente, como encarnado, não. Então, eu não vejo. Mas a espiritualidade, dependendo da vibração que fizer, é fácil de chegar e é só jogar o alquinho, assim. É o fogo a gente mesmo joga. Não precisa nem dar o fogo. O fogo a gente joga. É só dar um alquinho ali, a gente faz o negócio encaminhado. Pode passar? A mediunidade de efeitos inteligentes ou intelectuais exige maior elaboração mental por parte do médium, que age como intérprete das ideias transmitidas pelos espíritos. Caso o médium não possua boas condições morais, nem bom preparo no seminário espírita, poderá interferir na mensagem, invalidando-a. Se não houver afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, autores das respostas. É apenas um mau intérprete. É óbvio que a interpretação do pensamento dos espíritos, como qualquer outra habilidade humana, desenvolve-se com o tempo, mas está diretamente relacionada ao empenho do médium em querer ampliar o seu conhecimento e de transformar-se em pessoa melhor.
Os espíritos sérios procuram, então, os médios mais confiáveis, os que lhes oferecem as condições encontradas por bom intérprete. E aí está a estátua do pensador, né? Que diz tudo, a gente tem que sempre ter pensamento, pensar, refletir, peraí, é essa mensagem mesmo? Né? Colocar sempre o crivo da razão e procurar transmitir aquilo com a melhor clareza que a gente consiga transmitir, tá? Sem colocar o nosso personalismo ali. O pessoal nosso é nosso. A mensagem é diferente. Então, absorver essa mensagem, refletir. Quem comanda o corpo é a gente. A gente já viu na aula passada. Nenhum espírito comanda o nosso corpo. É por frequência de pensamento, tamanho de vibração, ou às vezes mente a mente, quando a coisa já está muito afiada. Aí já joga na mente e já vai repetir. Mas é passado para a gente. Então, assim, pensa primeiro. Não é porque você escutou uma coisa que você tem que soltar aquilo, não. Tá? Então, na mensagem, a mensagem está ali, é algo que está pertinente ali, precisa ser falado aqui. Tá? Vamos colocar, sem colocar o da gente. Tá? Livro da razão para tudo. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, olha, o que a gente é? Instrumento do som. Exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral, pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Essa influência não se pode verificar se não havendo entre um e o outro simpatia, e se assim é lícito dizer, afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou repulsão, conforme o grau de semelhança existente entre eles, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam. E aí eu faço um parêntese. Então, por que uma pessoa que tem extrema bondade, um médium super de boa, você sabe que a pessoa é boa, que faz caridade, é super tranquila, chega na mesa e recebe uma pessoa extremamente raivosa e irada? Afinidade. Mas por quê? E aí eu caio lá no comecinho do Prometido. A gente tem raiva aí dentro da gente também. Né? Só que a condição que o médium dá já é uma condição diferenciada. Então, às vezes, vem esse irmãozinho, porque ali já é uma pessoa que sobressaiu a esses sentimentos mais baixos, tem o amor no coração, então vai ter uma capacidade de receber ele com amor, e ele, sendo recebido, ele vai sentir para aquele irmão, que o irmão tem aquilo que ele tem também, lá, mas aqui na diminuição. E ele sobressaiu essa raiva, esse sentimento negativo e preencheu por amor. E aí ele vai ver e vai sentir que ele também vai ter essa capacidade de sair desse sentimento de raiva e chegar até um sentimento de amor. Porque na mediúnica, a gente é igual ou pior ao espírito que vem com a gente. A gente tem que ter esse pensamento. A gente não é melhor que nenhum irmãozinho que chega. Às vezes o irmãozinho vem e fala assim, nossa, assassinei tantos, matei mais fulano, e aí você pensa assim, nossa, pô, que né? O cara vem, matou tantas pessoas, que espírito que é ele? Não. E Evangelho? O que eu fiz lá para trás? Eu não sei. Será que às vezes ele matou 7 e eu olhei para trás e matei 200? Então eu não tenho direito nenhum de olhar para ele com um olhar que não seja de que é um irmão meu, é alguém igual a mim, ou eu sou pior que ele, estou precisando acolhê-lo com amor, para que ele possa caminhar e eu também possa caminhar. Porque tudo é aprendizado. Toda comunicação é um aprendizado para a gente. Estou mentindo? Isso serve também, principalmente, no nosso dia a dia com os encarnados que estão à nossa volta. Sim. Porque todos nós somos iguais, igual você falou. E para a gente não, assim, julgar
discriminar, por exemplo, os criminosos. Né? Porque se a gente não deve fazer isso com os espíritos que estão desencarnados, por que a gente vai fazer para desencarnados? A espiritualidade, igual você falou, sabe tudo que a gente vai falar, né? Completamente. Conhece Então, o pensamento nosso, o coração, a manutenção. Vamos ser diferentes, né? Queremos ser. A imprudência sempre, né? Se colocar no lugar do outro, em todas as situações. Se às vezes aquele irmão caiu, se eu tivesse no lugar dele, será que meu povo não seria pior que o dele? Se um médium é vicioso, em torno dele se ganha do par, espíritos inferiores sempre vão para tomar o lugar dos bons espíritos evocados. As qualidades que de preferência atraem os bons espíritos são bondade, benevolência, simplicidade no coração, amor ao próximo, desprendimento das coisas materiais. E os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, inveja, ciúme, ódio, cupidez, sensualidades e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Livro dos Médiuns. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. A que, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis. Ao passo de presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se e mais de uma se viu humilhada por amaríssimas decepções. Está lá em Livro dos Médiuns. Então, assim, esse orgulho, gente, é porta aberta para a queda, sempre, tá? E a gente tem isso, verdadeiramente. Então, é uma coisa que a gente procura combater sempre. E eu, como irmã de vocês, no trabalho, sempre que eu vejo qualquer questão assim de agradecimento, que algum irmão vem e agradece para a gente, eu sempre falo, coloca as olha, não somos nós. São os instrumentos aqui, né? Se a espiritualidade, no dia de amanhã, quiser, vai na Angélica não dá mais para os serviços, ela tira, gente, ela coloca outro, tá? A gente não precisa de achar que a gente não faz trabalho nenhum. Se quiser mudar, alguns quadrinhos mudam, bota o bolsinho depois, tá? O trabalho é sempre deles. Eles colocam, eles coordenam, tá? Eles fazem a parte deles com tudo. E a gente vem, qual é o nosso papel? Vem com a nossa boa vontade, com o nosso amor, estudando, procurando aprender e viver aquilo que a gente está lendo, que a gente está buscando, tá? E ser essa busca constante do aprendizado, para estar sempre ali, prontos e à disposição. E confiantes e com fé que eles sempre vão fazer o melhor. Porque eles sabem, a gente não sabe. Procura um intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão os seus pensamentos. Aqui nessa casa? Não havendo simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência, tornando-se um intérprete de má qualidade e de muitas vezes infiel. É o que acontece entre vós quando a opinião de um sábio é transmitida por um homem insolvável ou alguém de má fé. É a questão da fé, né? Então, a gente tem que ter confiança para que a gente possa ter sempre essa sintonia. Não, filho, eu tô no e ter o curso. benefício Tô deles fazendo um para curso. tudo. Tá? Ou você Gente, espera ou vocês você faz. Mentira. Mas é porque eu estou desde o almoço. Então, eu tive que pegar uma balinha, senão dava um desmaio por falta de glicose. Médium perfeito. Existe médium perfeito? Não. Vamos descobrir. Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que, então, não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se tem Você tá longe aí, você tá indignas cortando. que a possuem do mais alto grau e que dela usam mal? Então, por que às vezes a gente olha assim e você fala assim, gente,
essa pessoa, será que ela tem a dignidade de ser médium? E às vezes é um médium que está fazendo um monte de coisas, né? E os médios que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências disso? Vamos ver. Primeira resposta: todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens são privados dela. Podereis igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas docíveis. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorar. Né? Então, a gente jamais julga. Tudo está no seu lugar certinho. Tá? E o mau uso? Se delas fizerem mau uso, serão punidas duplamente, porque tem um meio de paz se esclarecerem e não o aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais mensurável do que o cego que cai no curso. Então, é o conhecimento. Muito será cobrado de quem muito foi dado. Se a gente está aprendendo, se a gente está tendo conhecimento, se a gente conhece, a facilidade para o erro deve ser menor, porque a gente tem um conhecimento. Então, dá para a gente travar antes. Se a gente sabe que tem um buraco aqui, a gente vai passar sem cair nesse buraco. Agora, o cego não. O que é esse cego? A pessoa que não tem o conhecimento, né? Se ele cair, ele não conhecia. Agora, se a gente conhece, o cuidado nosso deve ser quintuplicado. Tá? Qual o médium se poderia qualificar de perfeito? Então, será que tem esse médium perfeito? O perfeito lá, bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estaríeis nela. É expiação, gente. Como é que a gente vai ser perfeito aqui? Diz, portanto, bom médium, e já é muito. Por isso que eles são raros. Eles ainda falam, ó, dizem bom médium, e olha lá, e ainda são raros os que são bons. E o tanto de médium que tem? Se tira assim, raríssimos, né? Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousariam uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Então, assim, é aquele que usa mais vezes o crivo da razão para ter menos engano nas suas comunicações. Tá? Volta. Você diz que tem vários, né? Vários meios. Na verdade, não é todo ser humano que é médium. Eles só não desenvolvem. Mas aqui, a gente está falando da ostensibilidade. Efeitos inteligentes. Tá, mas na verdade, todo ser humano não tem médium. Mas aí agora aqui nós vamos ficar só com os ostensivos agora. Essa imagem, mais que providencial, é a questão da visão, é Santa Luzia. Tá? Então, assim, a santa da visão, que a gente tem que ver com os olhos de ver. Será absolutamente impossível as obtenham boas comunicações por um médium imperfeito? Então, será que o médium imperfeito ele pode dar uma boa comunicação? Um médium imperfeito pode, algumas vezes, obter boas coisas, porque se dispõe de uma bela faculdade. Não é raro que os bons espíritos se sirvam dele, à falta de outro. Então, se está numa comunicação, não está assim, tudo meia boca, eles precisam passar, então eles servem meia boca mesmo. Né? Não tem outros que possam dar em auxílio, né? Em circunstâncias especiais. Porém, isso só acontece momentaneamente. Porquanto, desde que os espíritos encontrem um que mais lhe convenha, dão preferência a este. Tá? E é o que eu falei com vocês. Se a gente está no trabalho
Se dentro daquele trabalho a gente está aí, está meia boca, está usando porque não tem outro caminho. Se a gente não procura a nossa melhora íntima, nossa reforma, o nosso estudo, a nossa confiança em Deus, chega um ponto que eles falam assim, não, peraí, apareceu outro, vamos para outro. Tá? Gente, uma coisa que tem momento na minha cabeça. Eu pergunto as pessoas não têm quando você está conversando com o médico, pegar novas, você está treinando aqui algo que pode ser médio, os tecidos, não. Quando você fala, nós somos só específicos. Eu acredito, as pessoas que vêm para casa, as questões para a gente mudar a vaidade, a coisa que acontece, olha, nós somos só assim mesmo. Mas eu acho que fica muito compassivo na questão do médico. Se pensar que é só isso. Eu acho que não pode ser só isso. Porque a espiritualidade, se ela trabalhar, fica na própria vida. Até onde a espiritualidade trabalhar com uma pessoa capacitada de maior estudo, seja ele na língua portuguesa, quanto melhor você está como encarnado para poder receber as informações, melhor vai ser a espiritualidade. Assim, na questão do médico, você tem uma noção também da questão da anatomia e tudo. Eu acho que é preponderante para a questão dos espíritos, que vai estar muito mais afinado ao que ele está falando. Agora, quando vocês falam isso, nossa, é só instrumento, esse instrumento é simático, que parece assim, então tá, vou chegar aqui, vou ficar e vou deixar lá, e eu já tenho essa resposta mais pra frente. Eu não posso falar, não. Quando fala instrumento, não somos nós que falamos, é o Ministério que fala. E quando fala que nós somos só instrumentos, é porque sem os espíritos a gente não faz nada. É só isso. Agora, a nossa moral é a influência principal do que a gente vai fazer. E aí a gente ajuda na afinização. A gente tem que estudar, você vai afinizar melhor. Mas é um instrumento de trabalho. Se ele falar, não, Fabrício, diz ninguém. Não, porque o objetivo principal do médico é melhorar nessa Mas tem que espiritual. Vai melhorar agora. Aí faz a espiritualidade. Vamos dizer, o Fabrício que dá. Então, assim, eu acho que assim, o objetivo nosso é colocar mais cabeça. É visão, também está a minha lembrando. Eu quero estudar mais, para poder utilizar mais, sem vaidade, né? Mas que eu possa conseguir fazer trabalho. Não, vamos fazer uma comparação. Hoje somos 10 violões. E vai ver o meu. Como é que chama? Goleiro. Tem 9 violões com as cordas quebradas. Ele vai escolher qual para tocar. Ele que está sem as cordas quebradas. Aí ele fica mais preparado. Agora, se não tem, a corda de ouro. Vai trocar a corda. A gente tem que ter responsabilidade. Mas é isso que assim, que se parece que às vezes não fica tão claro. Quando fala, eu entendo. Você vai mudar, você vai falar, vamos continuar estudando. Mas o que as pessoas falam ali, eu penso que tem que dar uma forçada mais na sua escuta. Se você ler todos os livros dos médiuns, todos têm. É isso mesmo. Se nós vamos caminhar mais ainda, você vai ver que é o estudo. Esse é o estudo. Vai ajudar você a afinizar mais. Aí o que a gente coloca, a gente é um instrumento de trabalho, principalmente na questão da unicidade. Nós somos instrumentos deles, eles decidem. Mas instrumentos sem a mão. Mas aí é a afinidade. Para você afinizar melhor, você precisa que me joga em pedra se eu tiver errado. Mas eu vejo que toda aula, o que eu sempre falei com vocês é o quê? Estuda, boa moral, prática de boas atitudes. Se eu não tiver falado, por favor, pode me apedrejar. E coloco essa questão, que eu creio que eu não deixei de falar. E se você olhar todos os atrás que eu coloquei, tem instrumento, mas tem que estudar o médico, tem que estudar o médico, tem que estudar o médico,
Seu Chico deve estudar dicionário. Nossa. Não, porque assim, exatamente. Da questões científicas, psicologia. Então, assim, eu acho que o estudo é a base. Mas sai ali. E você vai ver que mais pra frente, e ainda volta nessa questão de novo. Que a gente não se sente. Ali eu tirei de livro, eu só tiro. Vamos lá. Os livros de Kardec, tá? E livros de Chico. Sempre é de sempre. Aí não sai correndo. Você pode observar que é tudo assim. É isso aí. Ou na Alemanha, ou Chico, em outras, de André Luiz, Kardec. E aí eu pego o Herculano, que é muito estudioso, Teresinhas, a Ivone, nós vamos pegar para frente bem lendo, porque aí ela é a parte mais da prática, né? Quanto mais você estuda, mais você dá conteúdo, dá condições para isso. Exatamente. Por exemplo, na poesia, que eu tenho possibilidade de escrever poesia na minha vida normal, no dia a dia. E tem a Celina que vem, que é um espírito que escreve poesias, porque já tem essa habilidade, já tem essa... Inclusive a de ontem estava linda. É uma facilidade que a gente tem que procurar, assim, mas sempre. Se eu tiver falado alguma vez para vocês não estudar, joga para ela, na doida já está Na dúvida já está hoje. Vamos estudar. Aproveitando que é um ambiente de estudo, é sempre a reflexão e coerência. Por que nós estamos estudando? Para adquirir o conhecimento. Porque, na verdade, nós trazemos para a gente ser bom estudante. Para ser um bom estudante, além desse conhecimento, aí vem a reforma íntima, que tudo bom. O que é essa reforma? É você utilizar o conhecimento e colocar em prática. E esse conhecimento, quando fala que tem que reformar, aonde que estão as nossas imperfeições? Né? Dentro dos sentimentos contrários ao amor, o egoísmo, que só tem que ter, nós também temos os nossos vícios. Então, vamos falar desse palavrão. A gente está tão habituado a falar palavrão, que isso quebra muito a sintonia. Atrapalha depois do trabalho aqui. Né? A tipo de exemplo, vamos conversar o gancho. Eu vou citar um exemplo que aconteceu no local onde eu trabalhava, que o irmão nosso apareceu assim, começou a estudar com a gente, foi caminhando bem, e ele foi designado a uma tarefa no leito, né, trabalhando com médico. E aí o doutor chegava, nós tínhamos todos os procedimentos que aprenderam normal. Cada leito, um médico, 3 setores de trabalho diferentes. Esse irmão nosso, ele falou assim, a título da gente refletir, tá? Porque ele não está aqui para se defender. A intenção é título da gente refletir. Certa vez, ele começou assim, por exemplo, a gente de forma estranha, e a gente percebendo, então, preocupado, né? Mas a gente sente oração, porque cada um tem a sua liberdade. Aí, de repente, tudo que acontecia dentro do estudo, eu não concordava. A pessoa chega apenas para dizer assim, por exemplo, olha, eu não concordo e eu não posso tomar minha cerveja. Olha, é um vício. O álcool faz com que a gente perca a lucidez. Às vezes não pode também, mas depois perde a consciência. E a gente sem a consciência, numa capacidade ostensiva de absorver ou vamos dizer, se incorporar, mas os irmãozinhos que vão tomar conta do seu, você está sem consciência, né? Então, assim, aí ele dizia, mas eu não concordo. Tudo bem, vamos mudar, nós vamos seguir em frente. Certo dia, no tratamento, ele recusou entrar no leito. A gente estava vendo que estava tudo saindo fora do contexto. A gente, em oração, pediu para ajudar, tudo normal. Foi seguindo a condição. Certo dia, no tratamento, ele falou, olha, eu só vou ficar aqui de fora, daqui eu dou suporte para toda a casa. Foi mudando completamente as questões. E um belo dia, concluiu o tratamento, saiu-se do leito o doutor, depois dos pacientes, por oração, aí foi o encerramento com os médicos, tá? Lá nós tínhamos 35, 40 médicos, todos lá, concluindo os trabalhos, agradecendo a oportunidade, e aí chegando do lado e falou, olha, nós precisamos modificar, assim, do nada, as condições aqui de atendimento da casa. Aí o outro mentor chegou e disse, quem é você? Ele disse, eu sou o doutor fulano. Eu falei, desculpa, amigo, doutor fulano sou eu. Né?
No dia seguinte não apareceu mais. Ele afastou o delírio. Você vê assim, tanto que a gente fica doente, desvia da conduta, e o que acontece? A obsessão é muito forte. As pessoas, por exemplo, assim, nossa, eu não sou um vaidoso. Ele continua com aquela verdade muito mesmo. É difícil. Então, assim, isso aconteceu com a gente e a gente sempre repete, Deus abençoe. Eu montou uma estrutura para ele, tive um dia semana passada que ele fechou também. Não deu certo. Mas, assim, Deus abençoe. Então, assim, a gente está muito exposto. Né? É uma casa que eu tive com carinho, todo cuidado. Né? Mas isso, assim, é aprendizado para nós. A gente não quer cair. E se a gente cair, tem que ter irmãos para segurar a nossa mão também. Eu acho que o que a gente mais faz quando a gente pensa eu acho que assim, entre aspas, você tentar ajudar se a gente não conseguir, mas aí fica a lição para a gente, porque a gente pode cometer o mesmo defeito, né? E aí você vai falar assim, não, gente, vamos nos resguardar, vamos tentar nos proteger, evitar que esses sentimentos venham, porque às vezes a gente pode ir para um caminho, e às vezes o caminho mais tortuoso é exatamente. Aquela história que você me falou, a minha espiritual dele. Assim, a história fica é muito fácil a gente cair. A queda é muito fácil, né? Agora, o que a gente percebe, né? Assim, sobre a gente da sequência. A mediunidade é a oportunidade da gente poder, na primeira frase lá, né? Combater o nosso personalismo, o exercício da humildade sempre, o filho que isso nos ensinando. E o que significa? A gente trabalhar muito, né? Ele não tem consciência. Agora, o que é um sinal positivo? Estou fazendo a sequência. É quando a gente vem servir, que a gente, assim, às vezes até logo perguntando, quem que conversou? Eu não sei, eu desligo. Aí depois vem, eu preciso de algum tempo para poder memorizar o rostinho de quem eu estava se observando, né? São exercícios que a gente faz para a gente poder focar. É uma condição para a gente exercitar. Né? Bom, há médiuns aos quais, espontaneamente, quase constantemente, são dadas comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados efeitos. Terá isso algum fim? Então, assim, às vezes uma pessoa, um médico, vem e sempre conversa assim, né? Só que uma coisa diferente, mas sempre direcionado. Tipo assim, o amor, honrar pai e mãe. Então, tem várias comunicações com esse honrar pai e mãe. Qual que é o significado disso? Né? Será que tem alguma finalidade? Tem, e esse fim é esclarecê-lo de certos efeitos. Por isso é que uns falarão continuamente com orgulho, os outros da caridade, e que só a sociedade lhes poderá abrir, afinal, os olhos. Não há médium que faça mau uso da sua faculdade, por ambição ou interesse, que a comprometa por causa de um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, e que de tempos a tempos não receba admoestações dos espíritos. O pior é que, as mais das vezes, elas não as tomam como dirigidas a si próprias. Então, assim, antes da queda, eles são tão bondosos, tão amorosos conosco, que eles nos dão dicas. Assim, faça uma leiturinha de orgulho, uma dica, a pessoa não veio. Aí tem outra leiturinha, né? Aí depois eles deixam a mercê. Né? Sempre. Se ele só com os bons espíritos simpatiza, como permite estes que sejam enganados? Então, assim, como que acontece já às vezes na comunicação ter algum engano, né? Os bons espíritos permitem, às vezes, que isso aconteça com os melhores médiuns, para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Depois, por muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Isso lhe deve servir de lição. As falsas comunicações que de tempos em tempos ele recebe são avisos para que não se considere infalível e não se ensoberbeça. Então,
essa questão dessas comunicações, às vezes tem um médico que mantendo ali sempre firme, sempre cumprindo da razão, colocando de acordo, não colocando o seu personalismo ali dentro, mas às vezes pode acontecer uma outra mensagem que seja enganosa. Por que a espiritualidade permite isso? Né? Para a gente ter essa noção que a gente nunca está 100%, né? Que a gente sempre tem que buscar a nossa melhora contínua, tá? Sempre uma mensagem, tanto moral, espiritual, estudos, tá? Isso é para dar um saculejo na gente, porque quando você está, igual você está no serviço, nossa, só está assim, elogia, a pessoa relaxa. E não, eles aí, não está indo, dá uma andadinha. Chico, eu deve ter contado isso aqui, mas eu vou repetir, porque o líder quer falar. Chico estava fazendo uma psicografia de uma mãe. A mãe foi e ele psicografou tudo direitinho, foi e entregou para a mãe. E aí, assim, determinadas coisas batiam certinho, mas tinha alguns nomes que, sabe, que a mãe não conhecia. Ela falou, não, isso aqui não é do meu filho, né? E isso, ele tinha psicografado, isso lá para as 2, 3 horas da madrugada, porque o trabalho dele era assim, começava às 6 da manhã, parava 3, 4 horas parava, né? E a mãe falou, mas o Chico não é meu filho. O Chico pegou o papel, voltou uma caixinha, jogou no lixo, sentou de novo, pegou o lápis, começou a escrever outra vez. E aí escreveu tudo de novo para a mãe. Então, a parte que estava certa, ele escreveu tudo certinho de novo. E a outra parte, desculpa, que estava errada, estava tudo corrigido. Ele chegou para a mãe, falou, meu filho, me perdoa, o instrumento já está dentro e tem já defeitos. Entregou a carta para a mãe. Tem no livro. A parte do livro que alguém percebeu alguma coisa, ele foi lá e deixou para deixar. Fez uma nota no livro de exercício. Então, nesse a Fé fez uma nota, a Fé e ele manteve. Então, entende? Assim, o instrumento já está dentro, cansado. Me perdoe. A comunicação fui eu que entendi errado. Porque o filho falou e ele entendeu o nome diferente e escreveu. Tá? E assim, você tem que estar preparado. Porque eu senti as pessoas que procuram a casa, né, apesar do apoio da espiritualidade, né, recebem o amado, várias evidências, mas as pessoas que chegam aqui estão com a vibração ruim e isso. Então, se você não está preparado para receber essas situações, eu senti isso. Né? Não é. Tem que estar assim, a mil por hora, tem que estar afiado. Mas é assim, a gente está aqui para isso. Eu vou dar mais exemplo prático aqui, e acho que a Carol vai estar aqui, vai falar aqui o que aconteceu, e vocês não estar presente, mas é um exemplo prático que a gente pode estar usando aqui. No dia do tratamento espiritual da casa, que estavam presentes, atendemos uma senhora e ela queria passar pelo procedimento. Só que não pôde ser feito o procedimento naquele dia, porque acho que estava na era da doutora Elizabeth, que estava presente, ela falou assim, o nosso instrumento ainda não está preparado. E que no dia era o ICID, né? Nosso médico ficou perdido aqui. Então, outro exemplo, né? Então, eles mesmos têm que estar trabalhando com a gente. E, no caso, nos preparando também. A Elizabeth, né? Então, né? Aí tivemos que, né, remarcar esse procedimento, né, dessa pessoa, até que tivesse a condição para receber o normal. Tanto são zelosos, né? Não causar nenhum desconforto.
aceito. Vamos aguardar. Não, a sabedoria é muito grande. Teve um dia até que tinha muitas crianças, né? Aí foram umas, não sei se tinha alguém na sala esse dia, foi umas 3. Aí o Sidney falando que ele chamava Elizabeth, as crianças davam umas gargalhadas, aí depois trocou pelo Rubem, falou assim, eu tive que vir, né? Porque tá muito estranho esse marmanjo falando que chama Elizabeth. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores não fique isenta de qualquer alteração? Querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas essas coisas são necessárias. E os velhos. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Né? Está no livro dos Espíritos, a questão 460 e 461. Nós vamos ver. De par com o pensamento que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto. Não raro contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a certeza em que vos credes, que tendes em vós duas ideias a se combater. E aí é o livre-arbítrio, tá? Se a gente tem duas ideias que estão aqui, batendo a cabecinha da gente, o que Jesus faria? Sempre vai ser a melhor opção. A 461. Como havemos de distinguir o pensamento que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém nos fala. Geralmente, os próprios pensamentos são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Ai, Jesus. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-lo. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. E ali eles colocam assim, a gente não precisa de ficar sabendo assim, será que é do outro espírito? Será que não? Tá com ideia conflitante? Duas ideias? Pensa nas duas. O que Jesus faria? É sempre a melhor opção. Se for o seu pensamento, ótimo. Se for intuição, ótimo. O que vale é absolutamente o que você vai fazer daquele pensamento. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como o espírito que és, tem que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, que as atrais desejando mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Então, assim, por que eles nos ensinam? É porque a gente tem um pensamento primeiro. A gente joga a ideia, né? Tem o fluido aí, vai na vibração, é isso aí mesmo. Você está pensando, começou a pensar, mas vou tentar fazer com que você, além de pensar, você pratique. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassino, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem muito esse perdoe. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor nos seus atos. Então, mesmo assim, a espiritualidade, ela nunca nos deixa a mercê. Mesmo se tem, às vezes, a intuição, até aquele próprio assassino, que às vezes comete uma insanidade, num dado momento ali, naquela situação, a espiritualidade, ela vai ali e tenta incluir no bem, né? Mas, infelizmente, às vezes, a gente fecha os olhos para isso e se deixa levar por situações, né?
Pode passar. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade, afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida. Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com vossas alegrias. Aflige-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar, sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado. Os espíritos mais se afligem pelos nossos males devido à causa de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Então, assim, a aflição deles maior com a gente pela nossa conduta moral. Sempre. A dor, às vezes, que a gente sente, faz parte do crescimento. Porque talvez a gente precise daquele remedinho ali, daquela dor, para que a gente possa repensar determinados hábitos, para que a gente possa caminhar e melhorar. Pode passar. Qual a maior necessidade do médium? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. Está lá no Consolador, na questão 385. Está vendo? É forte. Você não me espera. Mas assim, eu acho que assim, o que está acontecendo comigo? A questão, qual a melhor qualidade do médium? Eu acho que é exercer a autoridade, porque aí você percebe as suas limitações. Eu acho que é o mais importante. Isso te mostra assim na cara, dá um tapa na sua cara. Sim, e vou te contar uma historinha. 30 anos, o tapa na cara é até hoje. Não, você leva tapa na cara e você tem que exercer essa. Eu acho que é a melhor. É o instrumento. O instrumento é a humildade. Nossa, a gente é só um instrumento. E assim, com isso, assim. Tá bom, vou trabalhar. Não basta só a mediunidade. Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação, em vez de cooperarem na extensão do bem. Por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Precisamos da doutrina do Espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica, de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual, da fé religiosa, tanto quanto disciplinarmos a eletricidade e a benefício do conforto da civilização. Está no livro Pérolas do Agri, na página 147. É do Chico, viu? Pode. Há, de fato, necessidade de estudo para o exercício da mediunidade, sem qualquer margem de dúvida. Torna-se importante frisar, diante de tanto descaso para com os estudos espíritas, que para dar vazão a manifestações espirituais, não é necessário, de fato, qualquer conhecimento. Aliás, a ignorância transforma-se no caldo de cultura, ideal para determinados desencarnados que desejam dominar consciências, impondo-se pelo temor ou subverter pela força. Para quem pretende qualificar positivamente a sua atuação mediúnica, dando-lhe lucidez e utilidade para os objetivos do Cristo e dos seus pregostos, o estudo torna-se fundamental. Vale lembrar que a codificação espírita afirma a importância do estudo para os médiuns no seguinte ensinamento:
As reuniões de estudo são, além disso, de imensa utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, para aqueles, sobretudo, que cegamente desejam aperfeiçoar-se e que a elas não comparecem dominados por toda presunção de infabilidade. Tá? Em Desafios da Mediunidade, Raul Teixeira, que é outro que eu amo. Seguindo no Raulzinho, como proceder com os médiuns que só querem participar das reuniões práticas no centro espírita, relegando os esforços gerais pelos estudos e pelas atividades institucionais? Seria mais útil, mais conveniente que o companheiro da ação mediúnica que não pudesse comparecer ao centro para o estudo da doutrina e para a atividade prática se decidisse pelos estudos. Então, se acertar, ou você vai para a mediúnica, ou você estuda, você vai para o estudo. Entendeu? O estudo sempre é mais importante. Só dá para mim uma vez no centro. Eu vou na mediúnica. Não, você vai para o estudo. Tá? E aí ele fala que até precisa até do dirigente chegar na pessoa e falar isso. Não dá, vai para o estudo primeiro. Depois que você tiver no estudo, aí você vem. No entanto, esse cuidado e preocupação deveriam fazer parte dos compromissos dos nossos irmãos dirigentes encarnados, que é o que eu falei agora. Valer o bom senso e resguardar nas reuniões mediúnicas da instituição da invasão do animismo, de grotescas mistificações que descaracterizam e achincalham o esforço geral. Os médiuns espíritas precisam dedicar-se aos serviços de assistência em qualquer nível aos irmãos encarnados em estados de necessidade. Precisam saber mais e melhor. Os médiuns espíritas necessitam de estudar. E aí ele casa o Raul Teixeira com a questão da caridade, que é de extrema importância, e todo tipo de caridade, tá? Seja num atendimento fraterno, seja numa entrega de cestas, no petinho de uma sopa, tudo é caridade. E é necessário, né, participar da caridade também, tá? Isso vai ajudar na nossa melhora moral. Tem que passar. Acho que isso aqui. Pode contar o médium de maneira absoluta com seus guias espirituais, dispensando os estudos? Claro que não. Né? Claro que não. A gente não trabalha só com a espiritualidade, a gente faz a parte da gente. E aí, sabe, o médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente deste modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Se um médium espera muito dos seus guias, que seus mentores espirituais muito esperem do seu esforço. O costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em vício detestado, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. Chegando-se a esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações e das extravagâncias doutrinárias, tornando-se o médium preguiçoso e leviano, responsável pelo desvio de sua tarefa sagrada. O Consolador, questão 392. Então, são instrumentos. Essa aula tá um pouco legal, é importante, gente. Olha que ela foi uma E não vamos esquecer também, gente, que o estudo, além de aprimorar o nosso conhecimento, também é um grande exercício de caridade. Muitos irmãozinhos em espírito estão ouvindo as nossas vozes no temor e estão vendo que, às vezes, pela primeira vez, ouvindo falar dos estados. É a partir daqui que ele ouviu, é que vai aceitar a ajuda de Deus, que ele de conhecimento. Da caridade. Tem que pensar que não é só pagar a cesta. A caridade é você tratar seu irmão
Se eu fosse o verdadeiro irmão, É o coração. senão você faz caridade o tempo todo na sua casa, no seu trabalho. É verdade. Isso é constante. Tem até uma historinha a respeito, mas eu estou apertadíssima. Depois, se der tempo, eu conto ela no final, mas eu acho que não vai dar. O exercício mediúnico não pode ser cobrado? Não. Essa parte eu vou passar, assim, porque tem uma outra que eu quero que todo mundo leia. Tá? Então, assim, a gente não cobra. Dai de graça, que de graça recebeste. Então, depois, vocês façam o compromisso de ler para mim. Por favor, essa parte. É só para eu chegar na outra, que a outra serve para você. Então, pode passar. Tá? Eu coloquei bem assim, divididinho, direitinho. Por favor, leia. Não me passa a pé. Pode. Onde o maior escolho do apostolado mediúnico? O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente é o personalismo, a ambição, a ignorância, a rebeldia do voluntário, desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. Fatores de inferioridade moral que não raro o conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão nos campos improdutivos. Contra esse inimigo é preciso movimentar-se as energias íntimas, pelo estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com o melhor esforço de autoeducação. A claridade do Evangelho. O segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico não reside no campo das atividades contrárias à expansão da doutrina, mas no próprio seio das organizações espiritistas, constituindo-se daquele que se convenceu quanto aos fenômenos, sem se converter ao Evangelho do coração, trazendo para as fileiras do consolador os seus caprichos pessoais, as suas paixões inferiores, tendências nocivas, opiniões cristalizadas no endurecimento do coração, sem reconhecer a realidade de suas deficiências e a exiguidade dos seus cabedais íntimos. Pode. Habituados ao estacionamento, esses irmãos felizes desdenham o esforço próprio, única estrada de edificação definitiva e sincera, para recorrerem aos espíritos amigos nas menores dificuldades da vida, como se o apostolado mediúnico fosse uma cadeira de cartomante. Incapazes do trabalho interior pela edificação própria na fé e na confiança em Deus, dizem-se necessitados de conforto. Se desatendidos em seus caprichos inferiores e nas suas questões pessoais, estão sempre prontos para acusar e escarnecer. Falam natalidade, humilhando todos os princípios fraternos. Não conhecem outro interesse além do que lhes lastreia o seu próprio egoísmo. São irônicos, acusadores e procedem quase sempre como crianças levianas e inquietas. Esses são também aqueles elementos da confusão que não penetram o templo de Jesus e nem permitem a entrada de seus irmãos. Esse gênero de inimigos do apostolado mediúnico é muito comum e insistente nos seus processos de insinuação, sendo indispensável que o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância. E como a verdade deve sempre surgir oportuno, no instante, oportuno, para que o campo do apostolado não se esterilize, faça imprescindível fugir deles. Então, é a grande parte que usa a questão do fenômeno. É médio? Não, então vou perguntar isso. Querer saber coisas pequenas. E, gente, a espiritualidade tem o mínimo interesse. Se você vai ter namorado, se você vai casar, quantos filhos você vai ter, se o seu emprego vai ser bom amanhã. E ele fala logo, né? Não posso responder isso, né? Mas assim, temos mais o que fazer, tá? Então, isso não me interessa. Tem muita gente que se apega muito a isso. Então, não, tem que conversar. Vou conversar com o Luiz, porque ele recebe coisas e tal. Aí vai me dar uma lição. Não, a vida é feita para a gente viver. Se tiver uma ajuda para eles dar, eles chegam na gente e dá. Né? Se não deu, é porque não está precisando, é porque você tem que andar com as suas pernas mesmo. Então, para de ser louca e querer que te dê uma resposta de alguma coisa. Vai viver. Né? É simples, cuida da sua vida.
né? E o céu te ajudará. Ponto. Como deverá proceder o médium sincero para a valorização do apostolado? E aí é o que a gente tem que fazer. Ó. O médium sincero necessita compreender que antes de cogitar a dominação dos espíritos ou de seus companheiros de luta na Terra, faça mísera a iluminação de si próprio pelo conhecimento, pelo cumprimento dos deveres mais elevados e pelo esforço de si mesmo na assimilação perfeita dos princípios doutrinários. No desdobramento dessa tarefa, jamais deve descuidar-se da vigilância, buscando aproveitar as possibilidades que Jesus lhe concedeu na edificação do trabalho sábio e útil. Não deve mutilar o sofrimento pelas queixas descabidas e demasiadas, e nem recorrer a todo instante à assistência dos seus guias, como se perseverasse em manter uma atitude de criança inexperiente. O estudo da doutrina e, sobretudo, o cultivo da autoevangelização devem ser ininterruptos. O médium sincero sabe vigiar, fugindo da exploração material ou sentimental, compreendendo em todas as ocasiões que o mais necessitado de misericórdia é ele próprio, a fim de dar pleno testemunho do seu apostolado. Emmanuel, questão 409. Pode. Onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico, né? A claridade divina está no Evangelho de Jesus, com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. O médium sem Evangelho pode fornecer as mais elevadas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da Terra. Pode ser um profissional de nomeada, um agente de experiências do invisível, mas não poderá ser um apóstolo pelo coração. Só a aplicação com o Divino Mestre prepara no íntimo do trabalhador a fibra da iluminação para o amor e da resistência contra as energias destruidoras, porque o médium evangelizado sabe cultivar a humildade no amor, ao trabalho de cada dia, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si mesmo, na significação da vida, sabendo igualmente levantar-se para a defesa da sua tarefa de amor, defendendo a verdade sem exigir com os ensinos, no momento oportuno. O apostolado mediúnico, portanto, não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas, em suas expressões fenomênicas e mecânicas, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce no entendimento e na aplicação com Jesus Cristo. A questão 411. Pode. Então, recomendação de Jesus, né? Básica e simples, orar e vigiar para não cair de tentação. Recomendou Jesus. Vigiar significa estar alerta, atento. Vigiar o quê? Né? A recomendação de Jesus, sem dúvida, se refere ao que é espiritual. Nossa vida é fundamentalmente espiritual, mas também está ligada ao plano material. Portanto, devemos estar alertas, vigilantes com a própria vida, a tudo e a todos. Como vamos vigiar? Observando e analisando do ponto de vista espírita cristão, os pensamentos, os sentimentos, palavras e atos nossos, principalmente, e dos outros encarnados e desencarnados. Esses dos outros é sem julgar, viu? É levando como um aprendizado. Para que vigiar? Para não cair em tentação. É a finalidade apontada por Jesus. Não é para conhecer e criticar, ou para temer e agredir, mas para procurar evitar o erro e corrigir. Vigiemos, pois, ou seja, estejamos atentos a nós mesmos, para não virmos a ensejar sintonia jurídica ou mental com os espíritos inferiores, encarnados ou não. Pode. Então, isso aqui é o que eu queria que todos lessem, tá? Isso é uma passagem do livro dos Mensageiros, né? Tá assim, praticamente em cima da hora. Dá até não? Então, cada um segue, né? Porque se eu for ler, eu vou... Vocês têm no celular? Todo mundo tem aí no celular?
Dá uma medinha nele para mim. Eu acho que 5 minutinhos você vê. Só fazer a leitura. Do afastamento. Pode começar? Estou sendo lá.
Esse conjunto é perfeito do básico. Pode passar? Pode passar? Então, assim, não preciso falar nada, né? A gente ter a noção da responsabilidade que a gente tem. Perda e suspensão da mediunidade.
Então, a faculdade mediúnica pode sofrer perda e suspensão, na maioria das vezes, passageira, qualquer que seja o tipo de mediunidade, o médium seja portador. E aqui tem 3 itens que explica na perda, tá? Vou só passar para você, porque a gente também é adiantadinho no horário. Pode estar, tá? Leiam, por favor, se tiverem dúvida, me mandem. A mediunidade com Jesus edifica moralmente o homem. Os chamados profissionais da mediunidade não se agastam em receber pagamentos, quer sob a forma de dinheiro, presentes, favores e privilégios, quer sob a forma de dependência afetiva ou emocional. A prática de se ler sorte e trabalho, realizado pelos chamados leitores do futuro, fato que infelizmente ocorre em larga escala e que mais cedo ou mais tarde levará as pessoas que o praticam a arrepender-se amargamente, especialmente no momento em que todos nós temos de prestar contas ao Senhor da aplicação dada aos talentos recebidos. A tais médium, é sempre útil recordar essas palavras de Manuel Filomeno de Miranda. O médium, habituando-se aos negócios e interesses de baixo teor vibratório, embrutece-se, desarmoniza-se. A mediunidade com Jesus liberta, edifica e promove moralmente o homem, enquanto que o mundo acude, escraviza e obsedia a criatura. Os protetores espirituais aconselham-nos sempre para o bem, sugerindo-nos bons pensamentos ou amparando-nos nas aflições do seu tutelar. Contudo, em situação nenhuma, desrespeitam o livre-arbítrio de quem quer que seja. Então, sempre é o nosso livre-arbítrio comum, tá? Pode passar. Os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Eles se afastam quando veem que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas jamais o abandona completamente e sempre se fazem ouvir. É aquela questão também do André Luiz, né, quando ele está no umbral. Sempre eles estavam ali, né, nunca o abandonaram, até o momento em que ele teve aquela própria decisão dele de estar saindo daquele local. Na interrupção dos fenômenos por ato de benevolência do protetor espiritual, 3 podem ser os objetivos. Então, assim, se o médium está igual folha de bananeira, eles podem suspender isso aí. E por que eles fazem isso, né? O objetivo, primeiro, é quando o amigo espiritual deseja provar que a comunicação mediúnica não depende do médium apenas e que, por isso, não deve ele vangloriar-se ou envaidecer-se. Segundo, quando o médium se encontra debilitado fisicamente e necessita de repouso. Às vezes ele está doente, quer trabalhar, mas precisa daquele tempo para descansar. Então, a espiritualidade dá um descanso para ele, né? Por último, quando a suspensão tem por objetivo pôr à prova a paciência e a perseverança do médium, ou dar tempo para meditar nas instruções recebidas dos espíritos. Pode passar? Em situações dessa natureza, deve o médium buscar na resignação e na prece os recursos para retomar a prática normal de suas faculdades. Como ensina Emmanuel, os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio espiritual é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno na confiança do Senhor na seara. Multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus, sobre as bênçãos divinas. Mas se sofrem o insulto do egoísmo, do orgulho, da vaidade e da exploração inferior, podem deixar o intermediário invisível entre as sombras pesadas do estacionamento, nas mais dolorosas perspectivas de expiação em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. Está no Consolador, tá? Esse é no site. E Chico, né? Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então, é a misericórdia de Deus, né? Se a gente tem as nossas faltas para a gente estar resgatando elas aqui,
mas a gente se empenha sempre no bem, no trabalho, no auxílio ao próximo, no estudo, sempre tentando, assim, se harmonizar e se afinizar com a espiritualidade. Isso aí é colocado numa balança para nós, né? E, às vezes, uma mão que a gente iria ter que perder pode se transformar num pedacinho de dedo só. Pode passar. Além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo. Promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e a noção do valor do tempo. Imuniza contra os perigos da aventura e do tédio, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatia e colaboração, extingue pouco a pouco as tendências inferiores que ainda estejam trazendo de existências passadas. Tudo aí é o que a gente recebe no trabalho do bem, né? E quando ocorre, no momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos, ou suprindo-nos de todo, se já tivermos resgatado em amor aquilo que deveríamos em provação ou sofrimento, para a retificação e tranquilidade de nós mesmos. Então, todo bem que a gente faz é nosso advogado em qualquer lugar. E 3 frases para vocês. A primeira: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. É o autoconhecimento, que a gente deve ter sempre como bons médios, né? Andamos por fé e não por vistas. Não é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente tem fé e que a gente acredita. É isso que vai fazer a gente bons médios, bons trabalhadores do Cristo. Amigos e companheiros desencarnados podem inspirar e sugerir, alertar e esclarecer, mas é necessário reconhecer que a oportunidade do trabalho efetivo é nosso e temos que procurar fazer o melhor. Improvisar é recurso de emergência. Programar para agir é condição de equilíbrio. Então, Joana de Ângeles nos traz a responsabilidade com o trabalho que a gente tem. Ele não é de brinquedo, ele não é de improvisação, ele é um trabalho de responsabilidade. Tá? Muito obrigada, desculpa ter passado o horário, leia aqueles que eu pulei, por favor, tá? Como eu falei com vocês, a aula de hoje é uma aula que é de extrema importância para o nosso trabalho, tá? E de agora para frente é só especializando. Vamos entrando nas áreas de especialização e prática.